Todo mundo bem? Animadíssimos? Tipo, Flávia, eu tô louca com uma função sintática do pronome relativo e as funções sintáticas de todos os pronomes oblíquos, átonos, não é? Então, para complementar o seu que e o seu se, e ainda você precisa ver, funções sintáticas não é só do que, né? É de todos os pronomes o que? Relativos. É uma matéria que super cai, tá? Então, quando eu penso nas funções sintáticas dos pronomes relativos, imagina que eu tivesse uma frase de início, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. A pessoa que conheci tinha informações. Então, a pessoa que eu conheci tinha informações. E aí? Qual que é a função sintática desse pronome aqui? Foi rápido demais, aí vocês falaram sujeito, né? Porque foi rápido demais. A análise sintática não dá para ir rápido. Sabe o que acontece? Primeira coisa, isolar a oração do pronome o quê? Relativo. Então, isolei. 2, identificar o termo que? Antecedente. 3, a gente precisa reconstruir a frase, esse pedacinho aqui, a oração do pronome relativo, substituindo o pronome pelo termo que? Antecedente. Então, na hora que eu substituí, ficou assim, ó, conheci a pessoa. Começo a análise sintática pelo sujeito. Quem conheci? Eu. Quem conhece, conhece o quê? Alguém. Quem que eu conheci? A pessoa. O que a pessoa vai ser? Objeto direto, tá vendo? Então, passo 4. O que exerce a mesma função do termo que ele substitui na oração construída por você. Olha o que levou vocês a falarem sujeito. Eu já sei até o que acontece. A pessoa, sujeito, tinha, verbo transitivo direto, informações, objeto direto. O que, ele substitui a palavra pessoa, mas ele tem que ter a mesma função da palavra pessoa? Não. Todo mundo entende? Semanticamente, ele equivale à palavra pessoa, mas sintaticamente não tem que existir essa o quê? Relação, tá? O que ele exerce uma função sintática na oração de que ele faz parte. Então, todo pronome relativo, todo, tem uma função sintática na oração de que ele faz parte. Todo mundo entende isso? Então, o que esse aqui é? Pronome relativo. Qual que é a função sintática dele? Objeto direto. Vocês entendem que são duas perguntas diferentes? Então, morfologicamente, ele é pronome o quê? Relativo. E sintaticamente, ele é o quê? Objeto direto. Então, aqui, ó, nossa regrinha basicamente é isso aqui. Todo pronome relativo. Aí a gente já sabe quais são os pronomes relativos. Que, o qual, cujo, onde, como. Posso pôr reticência, você sabe que são 7, né? Todo pronome relativo exerce uma função sintática na oração de que faz parte. Então, todo pronome relativo exerce uma função sintática na oração de que faz parte, beleza? Essa função sintática sempre coincide com a do termo antecedente ou nem sempre? Nem sempre. Então, vamos colocar uma observação aqui que é bem importante, tá? A função sintática do pronome relativo não tem relação com a função sintática de quem, gente? Do antecedente.
Se elas forem a mesma, será mera o quê, gente? Coincidência. Então, a função sintática do pronome relativo não tem relação com a função sintática do antecedente. Se elas forem iguais, será mera coincidência, né? Deixa eu deixar que eu vou te dar vários exemplos, eu vou devagar. Estou descansada. Esse aqui é o problema, né? Estou descansada nada. Cheguei aqui hoje 8 horas da manhã. Comentar minhas questões. Não, do livro. A capa do livro ficou linda, gente. Vou botar lá pra vocês verem. Até que a editora manda 2 provas para eu escolher, mas eu gostei tanto da primeira que eu acho que eu nem quero ver a segunda. Que aí você começa a ficar na dúvida. Não tem isso? Aí você começa a querer misturar uma com a outra. Você fala assim, pega um pedaço dessa com essa. Isso aqui a capa ficou legal pra caramba. Bom, agora nós vamos listar esses passos que a gente colocou número. E depois nós vamos fazer sequências, 3 sequências de 5. Facílima, médio e regaçada, tá? E aí você vai entender. É porque é um processo isso aqui. Vocês concordam comigo que não é bem assim, não tem caso. Você precisa entender como é que faz. Então, se a gente fizer só 2, provavelmente vai chegar lá, você não vai conseguir reproduzir. Então, vou te dar níveis de dificuldade aqui que vai te ajudar um pouquinho. Então, o que eu vou colocar? Passos para a função do pronome relativo. Então, quais são os passos? 1. Isolar a oração do pronome relativo de modo que a outra o quê, gente? Oração, né? Tenha sentido completo. Vão acontecer 2 possibilidades, tá? Uma é essa daqui. O que está indicando? Que a oração vai estar onde? No meio. E a outra opção que vai acontecer é essa daqui, que a oração adjetiva vai estar onde? No final. Tem jeito dela vir no início? Não. Só existem 2 opções. Oração adjetiva no meio, oração adjetiva onde? No final. Todo mundo entendeu? Então aqui, ó, vou colocar uma oração adjetiva aqui, ó. Por que eu estou falando oração adjetiva? Não é isolar a oração do pronome relativo? Todo pronome relativo introduz uma oração adjetiva. Então, é isso que tem que acontecer. Então, isolar a oração do pronome relativo de modo que a outra tenha sentido completo e só existem essas 2 opções. Ou vai vir no meio ou vai ser no finalzinho. Beleza? 2. O que a gente vai fazer? Identificar o termo antecedente. Para a gente ver qual palavra que o que está substituindo. 3. Reconstruir a oração adjetiva. Todo mundo entende qual que é a oração adjetiva? É a do meio ali, ou a do final. Reconstruir a oração adjetiva substituindo o pronome relativo pelo antecedente. Então, reconstruir a oração adjetiva substituindo o pronome relativo pelo termo antecedente. Então, aqui a gente vai fazer a setinha aqui, que é identificar o termo antecedente. E aqui você vai precisar escrever mesmo a oração. Não vai precisar? Se você pular esse passo, na maioria das vezes você vai estar chutando. Esse é um perigo, né? Tem que fazer esse passo. E a gente costuma fazer de cabeça e erra, né? Igual vocês foram rápido demais ali, erraram. 4. A função do pronome relativo
será a mesma do termo que ele substitui na oração construída por você. Então, a função do pronome relativo será a mesma do termo que ele substitui na oração construída por você. Ou seja, na oração que você o quê? Construiu. Se você não fizer esse passo, você concorda comigo que provavelmente você vai errar? Né? Porque uma coisa está dependendo do quê? Da outra. Como é um processo, a gente vai ter que fazer um pensando com 15 frases. Aí eu vou aumentando o nível de dificuldade a cada 5, tá? Que aí fazendo frases a gente vai entendendo melhor o que acontece. Então, tô lá pensando. Olha o que eu vou fazer nesse grupo para te convencer. Eu coloquei uma observação falando o seguinte: a função sintática do termo na oração principal não tem relação com a função sintática do pronome o quê? Relativo. Como é que eu vou te provar isso? Eu vou manter a oração principal constante. Ou seja, ela vai ser sempre a mesma e eu vou trocar só a oração do pronome o quê? Relativo, que eu te comprovo isso, tá? Então eu falo assim, ó. Então, olha o que eu fiz. Eu mantive. A cidade era o quê? Bonita, em todas. Todo mundo conseguiu perceber? O que a cidade é? Sujeito. O que era? Verbo de ligação. E bonita? Predicativo do sujeito. Isso vai alterar de uma frase para outra? Não. Então, olha aqui. Em todas aqui, ó, eu tenho a cidade funcionando como sujeito. Porque isso aqui é o que a gente está chamando de oração principal, não é isso? Em todas elas, o era funciona como verbo de ligação. Ok, está na oração principal, problema nenhum. Em todas elas, bonita é o que, gente? Predicativo do sujeito. O que eu estou querendo te mostrar? Que a oração principal não tem relação com a função o quê? Sintática. Porque sendo a mesma, você consegue perceber que o que vai variar de função, mesmo a palavra cidade sendo o quê? Sujeito em todas. Todo mundo está conseguindo ver isso? Então, aqui, ó, seu passo é isolar a oração. Como é que eu vou ter? A cidade, barrinha, que conhecemos, barrinha. De modo que sobrou a cidade era o quê? Bonita. Não é isso que sobrou? Não é?
Bom, aí passo 1, isolar a oração do pronome relativo. Passo 2, qual que vai ser? Identificar o termo antecedente, que no caso aqui, qual que vai ser o termo antecedente? Cidade. O importante mesmo é fazer o passo 3. Qual que é o passo 3? Conhecemos o que, gente? A cidade. Quem conhece, conhece algo. Não é um verbo transitivo direto? Quem conhecemos? Qual que é o sujeito? Nós. Quem conhece, conhece algo. A cidade vai ser objeto que? Direto. Então, olha o que acontece. Esse que está aqui, objeto direto. E conhecemos verbo transitivo direto. Não é isso que aconteceu? Porque eu montei a estrutura ali e vi, nós conhecemos o quê? A cidade. A cidade que foi premiada era bonita. Resolvi, né? A cidade, barrinha, era bonita. A cidade foi o quê? Premiada. Então, montei aqui, ó. A cidade foi premiada. O que vai acontecer? A cidade vai ser o quê? Sujeito. E foi premiada, o que vai ser? Locução de passiva. Para você não colocar verbo de ligação, essas coisas, senão você erra, né? Locução de passiva. O que vai ser a cidade, então, nesse caso? Sujeito. Olha, foi igual. O que significa isso? Simples o quê? Coincidência. Não é simples coincidência? Nada na oração principal interfere na função sintática. É só uma coincidência. Todo mundo entende isso? E esse foi premiada, continua sendo uma locução de passiva. A cidade a que me referi era bonita. E aí, como é que a gente fez? Isolei aqui e montei como? Referi-me à cidade. Ah, Flávia, eu fiz me referir. Tá errado porque não se começa a frase com pronome oblíquo. Mas vai mudar a sua regra? Não. Melhor você fazer referir-me. Mas se fizer isso aqui errado, não vai fazer diferença. Referi-me à cidade. Quem se refere a. Então, nesse caso, o sujeito vai ser quem? Eu. Quem se refere a, verbo transitivo indireto. A cidade, objeto que? Indireto. Todo mundo consegue perceber? Esse me aqui é parte integrante do verbo. O verbo é pronominal, transitivo indireto. E esse a que está aqui, objeto como? Indireto. Na verdade, é a análise sintática normal, só que agora você tem que fazer dentro de um período que? Composto, mas é a análise sintática normal. A cidade em que nasci era bonita. Nasci na cidade. Quem nasci? Eu. Na cidade, né? Onde eu nasci? Então, isso daqui vai ser um adjunto adverbial de lugar. E o nasci vai ser verbo como? Intransitivo. Então, nasci, verbo intransitivo. Aqui, adjunto adverbial de lugar. A cidade a que fiz alusão era bonita. E aí? Fiz alusão à cidade. Pegou esse pedacinho, montou a oração, igual você já estava fazendo. Fiz. Quem fiz? Eu. Fiz alusão a quê? A cidade. E aí, o que vai acontecer? Alusão é nome ou é verbo? Nome. É um substantivo abstrato. É o ato de aludir. Quando é abstrato, você tem que olhar se é agente ou paciente. A alusão está aludindo ou ela está sendo aludida? A cidade está aludindo ou está sendo aludida? Sendo aludida. Você praticou a ação de fazer alusão o quê? À cidade. Então, a cidade foi aludida. Logo, paciente. Complemento o quê? Nominal. Então, fiz alusão à cidade. Esse aqui aí, complemento nominal. Flávia, é muito difícil. Você vai dar conta. Aqui, ó.
Fiz alusão. Quem faz, faz algo. Isso tudo aqui é o nosso objeto que direto. Quem faz, faz algo. Alusão não é um substantivo abstrato? Quem faz alusão a. Quando o termo aqui é um substantivo abstrato, eu tenho duas opções. Ou é complemento ou é adjunto. Se o termo for agente, vai ser adjunto. Se o termo for paciente, vai ser complemento que nominal. Então, fiz alusão à cidade. A cidade foi aludida por mim. Se a cidade foi aludida por mim, eu tenho um caso de complemento nominal, porque é paciente. Não é isso? Beleza? Fizemos um bloquinho para você ter uma noção, né? Vou fazer mais um bloquinho, mais um bloquinho. É porque tem que... Se você não fizer frase, não adianta, né? Isso cai muito ou pouco? Eu vou até falar assim, que não é uma das coisas assim que mais cai, não. Mas quando cai, faz muita gente chorar e perder a vaga. Não é? Porque é uma coisinha mais complicada. Então tem aluno que não vai se dedicar tanto a isso. Aí chega lá, não faz, né? Tô lá na 6, 7, 8, 9, 10. O que eu vou fazer aqui? Função sintática não é só do pronome que, porque senão você fica viciado nisso. Função sintática é de qualquer pronome o quê? Relativo. Então, nessa sequência aqui, eu já vou colocar outros pronomes para você ter um pouco mais de ideia, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Isolar a oração do pronome relativo para definir qual é a sua, o quê? Função sintática. Então, eu tenho lá assim, ó, as coisas das quais tinha medo eram relevantes. E aí? Então, aqui, ó, as coisas, vou fazer assim só para você ver, sujeito, eram, verbo de ligação, relevantes, predicativo do sujeito. Mas o pedaço que me interessa é esse? Não. O que me interessa é esse daqui, ó. Isso daqui está substituindo coisas. Então, na hora de montar, como é que ficou? Tinha medo das coisas. O termo que o das quais substitui não é esse daqui? Então, é isso que eu tenho que classificar.
Medo é nome ou é verbo? Nome. Quem tem medo de. Medo não é um sentimento? Então é um substantivo como? Abstrato. Então, as coisas temem ou elas são temidas? São temidas. Então, o termo é paciente, logo eu tenho um complemento que? Nominal. Tinha medo das coisas, as coisas eram temidas. Não é isso? Os livros cuja leitura foi pedida eram bons. E aí? Os livros eram bons. Os livros, sujeito. Era um verbo de o quê? Ligação. E bons, predicativo do sujeito. Então, os livros cuja leitura foi pedida eram bons. Como é que eu vou fazer? Cuja está substituindo quem? Livros. Então, na hora de montar, é sempre o de dentro com o de fora, tá? Então, a leitura dos livros foi pedida. Na hora de montar, sempre de dentro com o de fora, tá? No cujo, porque o cujo a gente, às vezes, em vez de fazer a leitura dos livros, faz os livros da leitura, né? Confunde. Então, a leitura dos livros. O termo que eu quero é esse aqui, ó, dos livros. Leitura. Leitura é substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. É o ato de o quê? Ler. Os livros leem alguma coisa ou eles são lidos? São lidos. Então, se eles são lidos, paciente, complemento nominal. O que pode vir na sua prova? Perguntando, por exemplo, se esse das quais aqui exerce a mesma função sintática desse cujo aqui. Sim ou não? Sim. Na mesma função sintática, os dois são pronomes relativos e ambos estão com a função de complemento que nominal. A leitura dos livros, os livros foram lidos. Locução de passivo. Não é? Os livros cuja autora conheci eram bons. Os livros, sujeito, né? Eram bons, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Cuja autora conheci. É sempre o de dentro com quem? Com o de fora. Então, ficou a autora. Só que vamos colocar um conheci primeiro, né? Conheci a autora dos livros, não é isso? De dentro com o de fora. Conheci a autora dos livros, mas eu só quero esse pedacinho aqui, não é? Autora é substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Se autora é substantivo concreto, eu já sei que esse termo só pode ser adjunto adnominal. Conheci a autora dos livros, não é isso, gente? Adjunto adnominal. Porque quando se refere a substantivo concreto, só pode ser o quê? Adjunto. Então, isso aqui é adjunto adnominal. Ó, esse é adjunto adnominal. Esse daqui complemento nominal. E esse daqui também complemento o quê? Nominal. Não é isso? O local onde estávamos parecia deserto. Então, o local, barrinha, parecia deserto. Estávamos onde? No local. Então, na hora de fazer isso aqui, eu vou fazer assim, estávamos no local. Não é isso que vai acontecer? Estávamos no local. Quem que estávamos? Nós. O que é no local? Adjunto adverbial de lugar. E estávamos, verbo como? Intransitivo. Então, isso daqui é uma adjunto adverbial de lugar. Qual vai ser a função do onde, então? Adjunto adverbial de lugar. A forma como ela agiu me agradou. E aí? O onde só pode ser adjunto adverbial de lugar? Flávia, o onde só pode ser adjunto adverbial de lugar? Sim. A não ser que ele esteja mal o quê? Isso, empregado. Né? Para designar uma coisa que não seja lugar. Mas o onde é sempre adjunto adverbial de lugar. Igual o como vai ser sempre o quê? Modo. O aonde também é sempre adjunto adverbial de lugar. Só isso. Só que a preposição é a, né? E aqui é em. Tá? A forma como ele agiu me agradou. E aí? A forma me agradou.
Esse agradar é no sentido de o quê? Satisfazer, corresponder às expectativas. Se agradar no sentido de corresponder às expectativas, ele é transitivo e indireto. Né? Então, aí. Aí eu tenho assim, ó, a forma como ela agiu. Ela agiu. Aí eu posso colocar dessa forma, daquela forma, tanto faz, tá? Você vai ter que automaticamente colocar um demonstrativo aqui para dar sentido. Ela agiu daquela forma. Daquela forma não é o modo como ela agiu, verbo intransitivo, adjunto adverbial de modo. Então, esse como que está aqui, adjunto adverbial de modo. Isso. Ali na ceia, as coisas das quais tinha medo, das coisas é paciente. Porque quando você fala assim, ó, tinha medo das coisas, as coisas temiam ou elas eram temidas? Eram temidas, então é paciente, né? Beleza? Conseguiram pensar nisso aqui? Pensaram pelo menos um pouco? 11, 12, 13, 14 e 15. Aí aqui eu já vou misturar um pouquinho mais de coisas, porque uma frase, gente, ela fica difícil porque você mistura matérias, vocês entendem isso? Fica difícil porque você pega uma parte de um lugar e outra parte de outro. É isso que às vezes enfraquece a amizade. E aqui também estou fazendo uns pares, vocês estão vendo que eu estou mudando um pouquinho a coisa, mas para vocês terem uma consciência de que alterar a análise sintática é o quê, gente? Toda.
Até aí como estamos? Então, não encontraram o que procuravam na loja. Primeira coisa que você já teve dificuldade, sabe de quê? De partir a frase. Olha como é que eu sou uma pessoa sábia, né? Tiveram ou não? Tinha que ser isso aqui, ó. Não encontraram aquilo. Isso fica aqui. Tá vendo? Porque a primeira coisa que você tinha que lembrar é que o O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo. Se porque vier seguido, esse que é relativo. Então você tinha que ter uma consciência que esse O tem valor de quê? De aquilo. Entendeu? Não encontraram aquilo. E é isso aqui, ó. Procuravam na loja. Na loja entra aí? É porque, na verdade, eles procuravam onde? Na loja. É. Pode, até não tem problema não, mas isso aqui é onde que eles estavam procurando, né? Não vai fazer diferença. Você deixar isso fora, né? Você tem que saber que ele ali tem valor de o quê? Aqui. Quem que o quê está retomando? O O. Então, aqui, ó, procuravam. Na hora de reescrever, você vai ter que falar assim, procuravam aquilo na loja. Se você não souber que esse O é valor de aquilo, você não consegue montar também, tá vendo? Então fica mais difícil porque tinha um pré-requisito de você montar, você tinha que saber que o O tem valor de aquilo. Procuravam quem procuravam? Eles. É tipo um sujeito indeterminado, né? Quem procura, procura algo. O que eles procuravam? Aquilo. Onde? Na loja. O que me interessa é só isso aqui, ó. Esse quezinho aqui tem valor de quê? De objeto direto. Flávia, classifica esse pedaço aqui para mim. Sujeito um eles também indeterminado, não é sujeito indeterminado? Não adjunto adverbial de negação. Encontraram, quem encontra, encontra algo. Esse O está com função de objeto direto. Aqui, o fato de o O ser objeto direto e o que ser objeto direto é alguma relação ou é mera coincidência? Mera coincidência. Não é mera coincidência? Que a função sintática que ele desempenha na oração principal, tecnicamente não tem nada a ver com a função do subordinado, tá? É só uma coincidência. A solução que havia era essa. E aí? A solução era essa. Solução, sujeito. Era verbo de ligação. E essa predicativo do sujeito. Aí nessa hora o menino pensou assim, essa pronome demonstrativo, não? Pronome demonstrativo é classe, não é isso? O pronome demonstrativo na frase está com a função de predicativo do sujeito, tal qual exemplos a gente viu em outras aulas, né? Bom, a solução que havia. Esse aqui está retomando solução. Aí como é que eu fiz? Havia solução. Olhei para o verbo haver, meu coração o quê? Disparou. Verbo haver com valor existencial é caso de oração sem sujeito. Se você já montasse assim, solução havia, você tinha mais chance de errar. Tinha ou não tinha? Porque às vezes você ia achar que era sujeito. Mas e o haver ali piscando para você, te falando assim, meu filho, eu sou oração sem sujeito. Então, haver com valor existencial, oração sem sujeito. Verbo preditivo direto, solução, objeto direto. A solução que faltava era essa. Fiz mais ou menos a mesma coisa. Isto e isto. Não é mais ou menos isso aqui? Como é que eu montei? Pode ser faltava solução, não tem problema nenhum. Faltava solução. Objeto direto. E aqui oração sem sujeito por causa do haver. Faltava solução. E aí? Como é que você pensou? Solução faltava, é sujeito, não é? Dá para fazer ele faltava solução? Não, só está invertido, né? Como não deu para colocar um ele aqui, ó, eu sei que meu sujeito é esse, ó. Solução faltava. Verbo como? Intransitivo. Esse aqui é sujeito. Aqui ele é OD e aqui ele é sujeito. Porque a transitividade do verbo é diferente, porque o verbo haver, por uma excepcionalidade, é um caso de oração sem o quê? Sujeito. Então, tem uma série de coisas, tá?
Até aí tudo bem? Só Jesus na causa. E muito estudo. É isso mesmo. Não, mas isso aqui é o seguinte, é treino. Sem treinar realmente não vai, mas treinando vai. A ideia que se espera tem base analítica. Então, fiz assim, ó. A ideia que se espera. O que se espera? A ideia. Na hora de montar, eu montei espera-se a ideia. E aí? Quem espera, espera algo. Verbo transitivo como? Direto. Tem alguma coisa para disparar seu coração? Sim. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Acabou de pôr OD, né? Pode errar, não. Você já errou isso outra aula. Aqui, ó, como é que eu sou perceptível. E não foi? Claro, você fica lembrando até o que a gente erra? Lógico que eu tenho que cuidar de vocês. Entendeu? No online não tem jeito, mas às vezes eu penso e vejo que a pessoa está errando também. Né? Só não tem jeito de eu estar aí na sua casa, mas estou olhando. Espera-se a ideia. A ideia é o quê? Esperada. Gente, sabe o que vocês não veem o se, o haver? Porque faz rápido. Aqui, até eu, se fizer rápido, eu erro. E eu já fiz questão que eu errei, só que eu erro lá na minha casa. Depois eu confiro no gabarito e vejo que eu errei. Esse que é o problema. Porque aí, vamos supor, eu já vi que o gabarito deu errado, aí, por exemplo, eu marquei sujeito e é objeto direto, ou eu marquei objeto direto e é sujeito, eu já saio caçando um se, um haver, que eu já sei que é isso que eu errei. Entendeu? Então, o problema maior às vezes é esse. Mas se fizer rápido, qualquer um erra. Porque não é não saber, é não ter visto. Vocês entendem o que é isso? Vocês já sabem que se tiver o se é partícula passivadora, não vai ter objeto direto. Vocês já sabem, pronto. Agora, o problema é não ter visto. Não viu se ferrou. Né? Vai errar. Por isso que a gente tem que ficar olhando essas coisinhas. Que, se, haver, tem que ficar olhando. Aí, quando você mistura um que com se, um que com haver, você vai deixando o negócio mais o quê? Complicado, né? Então, a ideia que se espera tem base analítica. Espera-se a ideia. Como se é partícula passivadora, a ideia é o quê? Esperado, é sujeito. Então, aqui, ó, esse que aqui é sujeito. Paciente. Mas paciente não costuma perguntar, não influencia, mas sujeito. Tem verbo transitivo direto, base analítica, objeto direto. A ideia que esperava era outra. Então, peguei esse pedaço assim, ó, que esperava. Aí, nesse caso, esperava a ideia. Tem se? Não, ó, dá para pôr um ele. Ele esperava a ideia. O que a ideia vai ser? Objeto direto, porque não tem o se. Ó. Quem espera, espera algo, né? Então, esse que aqui é objeto direto. A ideia é sujeito, era verbo de ligação, outra predicativo sujeito. Aqui, ó, já tá aqui, mas só completando. O negócio é fazer com calma, é procedimento. Sabe o que você faz para acertar? Primeira coisa, nós não fizemos 15 frases? Copia essas 15 frases e faz 3 vezes seguidas, na mesma semana. Faz assim, ó, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Porque aí você vai ganhando um pouco mais de consciência. A primeira vez que você fizer, você vai ter que ficar consultando. Você vai voltar na aula lá e assistir esse pedacinho. Segunda vez, você já vai errar muito pouco. Terceira vez, você já decorou. Aí ele falou assim, mas chegar lá são outras frases. Não, se decorou é como fazer. É por isso que a gente fez 15. Porque se for só para mostrar o caso, eu podia ter dado uma. Mas aqui a gente está treinando, como é um procedimento, também vamos dizer assim, o seu processo, né? O processo motor. Isola, pega o antecedente, constrói a frase, monta assim. É um trem mais chatinho. Dei todos os complicados que podem cair. Complemento nominal, adjunta de nominal, caso DR, verbo haver, se, todos os complicados estão aí. Tá mais difícil que isso não cai, não. O complemento nominal é porque mistura matéria, mesma coisa, você tem que parar lá, viu que o substantivo era abstrato, você vai ter que parar e olhar se o termo é agente ou o quê? Paciente. Fora que você corre um riscão de confundir ainda com objeto indireto. Por causa da preposição, né?
Flávia, pode vir uma adjunta adverbial, assim, ó. A solução que, na época, por fatores variados e motivos que nem Jesus reconhece como sendo adequados, havia, era essa. Pode. Isso pode. A adjunta adverbial você corta, gente, não serve para nada, né? No fundo, a adjunta adverbial é uma coisa desnecessária dentro da frase. Por isso que ele é chamado de termo que acessório. Então, para você fazer a análise sintática, se você percebeu, se o adjunto adverbial for muito grande, ele vai vir entre vírgulas. Você vai tirar aquilo ali. Realmente pode acontecer de vir uma frase com um pedaço maior aqui. Isso aí pode, com certeza. Não tem jeito? A solução que, na época, por motivos variados, foi apresentada ao Congresso e que havia era essa. Então, isso aí pode acontecer. Beleza? Conseguiram pensar nisso aqui? E não tem jeito de fazer função sintática de que sem voltar à frase. Porque de vez em quando lá pega só daqui para cá, né? Fala assim, que esperava? Aí o menino vai inocente e analisa esse pedacinho aqui. Você precisa ler a frase o quê? Toda. Eu costumo brincar e falar assim, ó, para analisar que, se, haver, é da letra maiúscula ao ponto encerrativo. Ponto final, exclamação e interrogação, tá? Porque senão você perde a lógica da frase, não perde? Beleza? Conseguiram ter essa noção? Então tá. Então, isso daqui era funções sintáticas dos pronomes relativos. Agora nós vamos ver esse emprego aqui, ó. Que cai pra caramba, ó. Emprego de o versus lhe. Tem dois jeitos de cobrar isso aqui, tá? Primeiro, eu te dou uma frase pronta e pergunto se essa frase está dentro da norma o quê? Culta. E o outro jeito de cobrar isso aqui, eu grifo um termo e pergunto se pode ser substituído. Não são as duas opções? Então, aqui, ó, imagina que eu tivesse uma frase assim, ó. Nesse caso aqui, eu quero só que você avalie a ideia da norma culta. Ah, essa frase está dentro da norma culta? Você vai avaliar aqui para mim se sim ou se não. Beleza? E um outro jeito que eu tenho de cobrar, que não é norma culta, é substituição. Substituição, eu te dou a frase. Então, vamos supor que eu tivesse assim, não... Aí, nesse caso, eu grifo um termo e proponho uma substituição entre parênteses. Beleza. Então, substituição é isso, e norma culta eu te dou uma frase já pronta. E aí, o que vocês acham no primeiro caso? A frase está dentro da norma culta ou não? Certo, errado, eu não sei. E aí? Tá errada, né? Aqui, ó. Amava o amigo. Esse pedaço tá certinho. Quem ama, ama o quê? Alguém. Mas não seria capaz de perdoá-lo. Perdoar tem a seguinte regência, ó. Se eu for perdoar pessoa, verbo transitivo como indireto. Se eu for perdoar coisa,
verbo transitivo como? Direto. Então, amava o amigo, mas não seria capaz de perdoar-lhe. O que seria o, a, os, as? Então, aqui não tem jeito. Tinha que ser de perdoar-lhe. Então, amava o amigo, mas não seria capaz de perdoar-lhe. Não tem jeito de ser perdoar-lo. Beleza? Conseguiram pensar nisso mesmo? E questão de substituição aqui, que aí, na verdade, você vai analisar se a substituição proposta está certa ou o quê? Errada. Essa frase aqui, então, estava errada. Não atende à norma culta, tá? Não encontraram a moça. Encontraram-na. Pode ou não? Pode. Quem encontra algo, vamos pensar, tá? Vocês estudaram outras matérias? Ou não? Vocês estão começando o curso hoje? Estudar. Ah, e o não tá fazendo o quê? Atraindo coisa ruim para sua vida, né? Porque é o seguinte, tudo bem que você olhou só o final. Você viu esse finalzinho aqui e falou assim, quem encontra algo, encontraram-na. Só que o não atrai, porque o não é palavra de sentido que negativo, é o nasgue de oi, né? Então, isso aqui tá errado. Tem que ser não a encontraram. Mas eu tenho que olhar tudo junto, aí é que é o charme das questões, claro. Se perguntar onde é que a substituição foi feita corretamente, além da escolha do pronome, você tem que se atentar à colocação, óbvio. Não é? Não. Isso aqui, gente, vocês dão conta, não precisa ficar... Tem que estudar. Sem estudar, não dá conta mesmo não, mas estudando, você vai dar conta de tudo que você quiser. Então, é verdade. Você pega, tem aluno aí que passa em 5 concursos, aí quando você vai olhar, você fala assim, não, mas tu TRE. Não, o menino vai lá, psicopatamente, passa em concurso assim, passa num TRE, num TRT, aí depois você fala assim, pensando bem, eu quero fazer receita, né? E passa. Então, quando você aprende a estudar também, fica um pouco mais fácil, né? Porque eu acho que esse é o X da questão. O aluno tem que aprender a estudar. E saber que realmente todo mundo vai ter alguma dificuldade maior, pode ser numa matéria. É igual eu falo assim, dificuldade é inerente a qualquer pessoa. Você vai ter suas limitações, suas dificuldades, sejam de conteúdo, seja de dinheiro, seja de tempo, seja emocionais, né? Você vai ter, não tem jeito. Quem dera se a gente tivesse numa situação perfeita, né? Sabe aquele negócio de condições adequadas de temperatura e pressão? Nós nunca estamos assim. Né? Mas aí, sabe o que eu vejo de vantagem? Não é só eu, Flávia, não é só você, aluno, é todo mundo. Só que nós vamos ter problemas diferentes. É só isso. Uns vão estar mais apertados de grana, outros vão estar com o emocional mais fragilizado, outros vão ter uma dificuldade enorme cognitiva. Sabe aquela pessoa que ela lê, estuda, se esforça, aí na hora que ela termina de estudar, ela não lembra nada? Acontece. Acontece, ela tem que dar um baile nas oportunidades para dar conta, concorda? E dá, gente. Só que ela vai ter que se esforçar mais. Então, você vai ter que se esforçar mais se esse for o seu caso, né? Ah, eu estou com um problema de tempo. Vai ter que se esforçar mais, vai ter que abrir mão de um sábado, de um domingo, de um feriado, porque, infelizmente, as pessoas vão ter problemas diferentes. Vários, verdade seja dito, vários. Ou aumentar um pouco o prazo. Se tirasse o não, estaria certo assim. Aí teria que ser assim, né? Se tirasse o não. Obedecer às ordens é necessário. E essa daqui, certo ou errado? Isso não, né? Quem obedece, obedece a. Não é um verbo transitivo indireto? Então, as ordens, objeto como? Indireto. Eu poderia escolher de dois jeitos. Obedecer, pode falar? É porque, assim, obedecer a ordens. Se eu colocasse as, eu teria que pôr o quê? Crase. Por que eu não quis pôr crase? Para não chamar sua atenção. Para não chamar sua atenção para o objeto que indireto. Mas se eu colocasse as, teria que ter crase. Então, aqui eu vou ter que fazer obedecer-lhes, ou se não, posso fazer também obedecer o quê? A elas. Obedecer-lhes ou obedecer a elas é necessário. É importante reconhecer falhas. E aí? Quem reconhece, reconhece o quê? Algo. Então, é importante reconhecer falhas. Aqui tá certinho, tá? Quem reconhece, reconhece algo. É importante reconhecer
las. Então, aqui, ó, errada, errada, e essa última o quê? Certa. Já teve uma noção de como é que cai, né? Ou eu te dou uma frase, na minha opinião, assim é mais difícil, quando não grifa. Porque o erro não é só de emprego de pronome, você teria que meio que ter uma noção disso. Né? Vi o pronome lá, eu já confiro. Aí, sintaticamente, o lá vai ser... Esse é um objeto direto. E aí a gente vai ver isso, as funções sintáticas. Primeiro eu estou te mostrando o emprego. Na sequência eu vou te mostrar as funções, o quê? Sintáticas, tá? Mas aqui vai ser objeto direto, aqui ó I. E aqui ó B. E esse daqui, ó I. Beleza? Aí, nas questões de emprego, eles não vão perguntar sobre função. Eles vão perguntar só se o uso está adequado. Não. Flávia, o ler sempre vai ser objeto indireto? De jeito nenhum. Isso aí é um mito. É uma coisa errada no português, não é verdade, tá? Ler é sempre objeto indireto, gente? Não. Isso é um mito horroroso. Tá? Um mito que lhe custa a aprovação. Então, nada a ver. Bom, o que acontece então com esses pronomes? Eu tenho dois grupos, ó. O, a, os, as, que se dividem em no, na, nos, nas, lo, lá, los e o quê? Las. No, na, nos e nas para verbos terminados em quê? M ou o quê? Tio. No, na, nos e nas, M ou tio. Lo, lá, los e las para verbos terminados em quê? R, S ou Z. Nesse caso, o que acontece? Corta-se a terminação, né? Corta-se a consoante final. Bom, e eu assusto com o pincel, né? A quem que esses pronomes substituem? O que eles substituem? Substituem termos com ou sem preposição? Sem preposição. Então, quando eu penso nesse grupo de pronomes, eu estou pensando nisso aqui, ó. Substituem termos sem preposição. Então, sempre vão substituir termos sem preposição. Eu não estou te falando que ele é OD, não estou te falando que ele é OI, eu não cheguei nessa parte. Todo mundo tá vendo? Eu estou trabalhando com substituição. Para substituir, eles estão substituindo termos não o quê? Preposicionados. Ou se associam a verbos que não pedem o quê? Preposição, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Nós temos que considerar o que estava grifado. Então, informaram ao rapaz o ocorrido. Como é que vai ficar? Informaram-no ao rapaz. Não é informaram-no? Vou colocar a função ainda não. Por quê? Informaram, o verbo terminou em quê? M, né? Fez a tarefa sozinho. Como é que eu vou fazer? Tirou o Z aqui, fê-la, né? Fê-la sozinho. Ele fez a tarefa sozinho. Se fosse eu, fila sozinho, né? Eu fiz, fila. É horroroso, né? Fez a tarefa sozinho, mas tá certo, fila.
E não posso falar a fez, né? Porque não se inicia frase com pronome oblíquo. Se eu fizesse a fez, vai ficar errado, não vai? Não viu a moça novamente. Como é que vai ficar? Não a viu novamente. O não atrai, né? Então, não a viu novamente. Fazer assim para você lembrar que eu não atraiu. Então, as formas o, a, os e as substituem termos sem preposição. Eu uso no, na, nos e nas para verbos terminados em M ou o quê? Tio. E lo, lá, los e las para verbos terminados em R, S ou Z. E nesse caso, o que a gente faz? Corta consoante final. Beleza? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Propõe novas metas. Quem propõe, não propõe algo? Como é que vai ser? Propõe, nas. Propõe novas metas, propõe, nas. Até aí, como estamos? Bem? Beleza? Bom, aí eu tenho os pronomes lhe e o que, gente? Lhes. O que acontece com esses pronomes? Substituem termos o quê? Quer dizer que é sempre objeto indireto? Não. Substituem termos com preposição, mas não obrigatoriamente sempre objetos indiretos. Então, substituem termos com preposição. Equivalem às formas a ele, a ela, a eles e a elas. Então, sempre substituem termos o quê? Com preposição. Então, vamos supor que eu tivesse lá a primeira frase, ó. Informaram ao rapaz, a pedra do Hobbes, começa, né? O ocorrido. Mentira, tá, gente? Não tem essa pedra aí, não. Informaram ao rapaz o ocorrido. Quem informa, informa algo a alguém. Se eu grifar esse pedaço aqui, vocês entendem que eu quero a parte que é objeto que indireto. Então, informaram ao rapaz o ocorrido. Como é que eu vou fazer aqui? Informaram-lhe, né? Aqui, ó, porque eu quero esse pedaço. Concorda comigo? E esse pedaço aqui é o objeto como? Indireto. E esse daqui é o rodeio. Beleza? Todo mundo conseguiram perceber que eu ia falar assim, informaram-lhe o ocorrido? Informaram-lhe o ocorrido. Beleza? Vamos supor que eu tivesse lá assim, ó. Responderam às perguntas e pagou ao credor as dívidas. Quem responde, responde a, no sentido de dar o quê? Resposta. COI, então eu tenho que fazer responderam. Aí a gente fica com uma vontade de fazer responderam nas, por quê? Por causa do M. Mas esse negócio de usar N, no, nas, é só se fosse o quê? Sem preposição. Aqui não é com preposição? Então, responderam-lhes
Ou, no máximo, responderam o quê, gente? A elas. Também pode. Responderam a elas. Pagou ao credor as dívidas. Como é que eu vou fazer? Pagou-lhe as dívidas. E se eu quisesse, também poderia fazer assim, pagou a ele. Não posso? Aqui também informaram a ele o ocorrido, não tem problema, porque são formas sinônimas. Não existe isso mesmo? Agora existe uma restrição quanto ao uso de ler, não existe? Então eu tenho uma observação, que é o ava, assistir no sentido de ver, visar e aspirar, ambos no sentido de desejar. Então, uma restrição. Quer ver outra falácia? Duas falácias sobre o ler. Primeiro, que a pessoa fala que o ler é só OI. Mentira. E segunda falácia, que o ler é só para pessoa. Mentira também, tá? Então, como é que fala? Fakes, né? Vamos colocar assim, mentiras sobre o ler. Isso dá até um post. Estou pensando em fazer isso. Sempre aí e só para a pessoa. Isso é mentira. Ah, por que a pessoa fala isso? Sei lá, ué. Tanta coisa pra gente estudar, né? Pra ainda aprender um trem errado. É igual quando você fala com o menino que vírgula é pra ele respirar. Mentira. Tadinho do menino que tem asma. Né? O texto do menino vai ficar lotado de vírgula. Parece que é uma bobagem, mas se você fala isso, o menino entende que é isso. Aí, principalmente crianças mais novas. Aí ele tende a pouco quando ele respira. Mãe, vírgula. Vai colocando um monte de vírgula lá. Então, mentira sobre o ler. Falar que ele é sempre OI e falar que ele é sempre para pessoas. Mas existem restrições mesmo quanto ao uso de ler. É isso que a gente vai estudar aqui. Chamar de observação. Eu costumo brincar com vocês para vocês decorarem, ó. Avale. Põe assim, ó. E você já sabe que é ava que não pode o quê? Ler. Né? Você vai decorando essas coisas. Então, os verbos assistir, no sentido de ver, visar, no sentido de desejar, e aspirar, também no sentido de o quê? Desejar. Não admitem o pronome lhe. Só que eu sei que eles são transitivos o quê? Indiretos. Embora exijam complementos como preposicionados. Então, nesse caso, utilize. O que é que nós vamos utilizar? As formas a ele, a ela. Então, não é para você voltar e usar o, a, os e as, não, porque eles são transitivos o quê? Indiretos. Então, não tem jeito de voltar e usar nada, não.
A tarefa assiste ao professor. Como é que nós vamos fazer? Pode ler ou não? É assistir no sentido de ver? Não. Então pode ou não? Pode. Cuidado com fazer rápido. Eu te dou a regra. Só para você ver o assistir, você quer dizer que aplica? Não. Esse assistir aqui é no sentido de caber. Todo mundo consegue perceber? Nesse caso, eu posso falar tarefa. Assiste, lê, ou assiste o quê? A ele. Aqui, ó, pode ler. Não pode, gente? Porque não está com o sentido de ver. Aqui pode, não tem problema nenhum. A tarefa assiste-lhe ou assiste a ele. Ela assistiu ao filme reflexivo. E aí, pode ler? Aí é assistir no sentido de ver? É. Então, ela assistiu ao filme reflexiva, assistiu. Tem que ser ela assistiu o quê? A ele reflexivo. Eu fui assistir a um filme, indicação de um colega meu, Netflix, quase que eu falei assim, gente, é um filme muito doido. O filme é muito doido. Chama O Lagosta. Se vocês quiserem, a crítica do filme, para a maioria das pessoas, é muito ruim, porque a gente está acostumado com aqueles filmes que tem início, meio, fim e lógica, né? A gente gosta de um filme tipo assim, sei lá, um filme bem... tipo Nasce uma Estrela, isso. A maioria. E esse é um filme mais, como é que eu posso dizer? É um filme mais artístico, né? Mais drama mesmo. É uma crítica à necessidade ou à imposição social de relacionamento. É até um filme interessante. Tipo assim, se você não arrumar um companheiro até X data, você obrigatoriamente vai ser transformado em um animal, porque a sociedade não aceita que você seja... o filme tem umas críticas interessantes, porque a sociedade não aceita que você seja sozinho. E aí ela tem uma outra crítica no filme, que eu acho que assim, uma pessoa às vezes assiste e nem percebe, que não adianta só você arrumar um companheiro. O critério para se arrumar um companheiro é alguém que seja sua imagem e semelhança. Se a pessoa tiver um defeito na perna, ela tem que encontrar alguém que tem um defeito na perna. Se ela for muito brava, tem que encontrar alguém que tem... Se for doida, tem que encontrar alguém que seja louco. Né? Aí, assim, o filme se desenvolve nessa trama. É um filme exótico, mas é uma crítica social muito grande. Existe essa pressão ou não existe, gente? Parece que o povo não pode ser feliz sozinho. Chama O Lagosta. Tem no Netflix. Mas é um filme, igual eu falei assim, para quem gosta de filme com uma certa... Agora, quer ver uma coisa ótima no filme? A música. Quem observa o filme no todo, né? E o trovão aqui tá comendo solto. É hoje, hein, moça? É hoje, rapaz. Tem um outro filme que eu posso indicar para vocês que eu adoro, chama O Leitor. Depois vocês podem assistir. Esse já é mais linear. Esse daí, pelo menos, já dá para entender, né? Eu acho ele muito bom. É bom. O Leitor já é mais linear. Não. É O Lagosta. É porque começa o filme perguntando assim, se você, nos próximos 45 dias, não conseguir arrumar uma mulher, qual que vai ser o seu animal? Aí ele fala que quer ser uma lagosta, né? Aí a mulher pergunta lá por quê? Ele fala, porque lagosta nada bem, porque eu gosto muito do mar, e a lagosta vive 100 anos. Ele explica lá os motivos dele. Eu fiquei até pensando em que animal que eu ia querer ser. Lagosta não. Lagosta de jeito nenhum. Pelo menos você ia acabar comida no prato rico, né? Ia valer algum dinheiro, mas eu não ia querer ser lagosta. Visava o sucesso profissional, como é que você vai fazer? Visava aí. Mas a crítica do filme é interessante. Apesar que as pessoas não gostam de filme com esse tipo de crítica, porque elas nem percebem. Elas acham um filme sem lógica, sem nexo. Elas não conseguem entender que existe uma sociedade programada para você casar, escolher alguém, ter filho, fazer igual todo mundo, né? E só pode morar na cidade quem seguir esse padrãozinho. Então é bem interessante. Conseguiram ter uma noção disso aqui? Então, esses verbos em caráter excepcional não aceitam ler, beleza? Quando a gente voltar, aí nós vamos estudar outras funções sintáticas, beleza?